daí deu uma organizada legal, eu posso compartilhar também. E eu acho que o Júnior deu uma ideia muito bacana dos textos que já estão lá na página da Unifal, dá para dar uma olhada lá, uma vasculhada. Eu estou com esses textos salvos aqui também, daí se quiser eu também posso ajudar a contribuir. Acho que a gente podia dividir um pouco essas ações, né? O que o Leandro propôs é muito bom. De repente, alguém propõe conversar com professores ou alunos de um nível de ensino, outros de outro nível de ensino. Josefa, o que você acha? Eu acho assim, eu penso que seria interessante focar na visão do aluno, que eu acho que é o que tem sido menos ouvido. De certa forma, eu pessoalmente acho que tenho acompanhado muito debate sobre o IAD na visão dos professores, né? Então tem um monte de material sobre isso. Agora, sobre a perspectiva dos estudantes, não. Né? Dos estudantes, seja do ensino médio, seja na universidade, eu teria esse foco, né? Porque senão o risco de fazer alguma coisa muito ampla e não conseguir problematizar minimamente, né? Ficar uma coisa muito panorâmica e sem nenhuma profundidade analítica. Mas, enfim, essa é só uma posição. Vocês acham legal, e o professor também, eu acho que tudo bem, dá para dividir, né? Um texto em duas partes depois, a visão dos alunos, dos professores. Eu acredito que... A visão da maioria. Não, como a gente é um grupo de estudos sobre juventude, eu acho que seria mais lógico focar mesmo, né? Tanto no ensino médio quanto a educação superior. E o que o Leandro propôs é um olhar dos centros acadêmicos, dos DCEs, mas assim, um olhar ainda dos estudantes, né? E um olhar organizado, né? No sentido de tentar sistematizar, né? As inquietações dos estudantes, né? Da educação superior. Eu concordo com a Josefa, mas eu queria ouvir os demais. Eu concordo com a Josefa também de pegar a visão através dos estudantes, porque eu vi que você até mandou lá no grupo, aquele documento do CNE sobre um texto referência. E aí eu li aquilo lá hoje de manhã, ontem de manhã, inclusive, não sei se foi ontem ou anteontem, mas eu li isso recentemente. Daí um dos meus pequenos textos, pequenas manifestações foi referente somente a isso. E lá eu fiquei simplesmente muito indignado com esse texto referência, porque lá nas considerações finais, que ele resume muito bem o que é o documento, onde ele cita que o objetivo da reorganização do calendário escolar é atingir as competências e as habilidades que os currículos têm como objetivo. Então, o que é a reorganização escolar? Para quem é esse ensino à distância? A gente vai ser tratado apenas como um mero instrumento técnico que chega, assiste, que todos têm condição igual, ou a gente vai sentar e analisar, ver como que é a situação de cada estudante, de cada realidade socioeconômica, de cada realidade de condições pedagógicas, de aprender no modo EAD. Então, eu concordo com essa visão da Josefa de focar na visão dos estudantes de maneira geral, tanto do ensino superior quanto do ensino básico. Eu acho que esse nosso texto seja uma matéria mais inicial, mais urgente, com dados iniciais, ele já ajuda no debate agora, mas mesmo o artigo levando mais tempo para fazer ou publicar, tem todos os sinais de que essa situação ela vai levar bastante tempo, né? Vai ser intermitente, período de isolamento, de retorno às aulas normais, inclusive pode vir novas pandemias, então é um aprendizado, é uma reflexão que vai ter utilidade, né? Não só uma curiosidade, refletir um momento histórico, mas é algo que vai ser um serviço, inclusive, né? Porque não vai ser uma coisa única, não, e curta no tempo, não, muito provavelmente. Essa divisão entre ensino médio, ensino básico e ensino superior, é interessante também pensar o contexto de Minas Gerais, né, que fica nesse impasse, se vai ter EAD ou não vai ter EAD no ensino médio, o enfrentamento
dos professores e professoras em relação a isso, do sindicato. A gente tentar captar um pouco a perspectiva dos alunos nesse impasse, que fica nessa linha tênue, né? Que quase ninguém sabe realmente como que vai se dar isso. Acho que é interessante a gente tentar captar um pouco a perspectiva dos estudantes em relação esse impasse mesmo, né? O que eles esperam disso e qual as experiências subjetivas deles em relação não só à questão da pandemia, né? Mas também em relação ao ensino, né? Essa questão do conteúdo é muito forte e sempre bate nessa tecla, né? Mas quais conteúdos, né? Como se fosse uma métrica, tipo, tem que chegar a tal característica de conteúdo, sendo que está tudo meio nublado, tudo meio sem perspectiva de ter ou não ter. Acho que é importante a gente tentar captar um pouquinho isso. André pediu a palavra, levantou a mão. Vai falar, André. Não, fez sem querer essa mãozinha. Desculpa. Não sei como é que faz para baixar. Também não sei, não. Eu tenho que clicar nela, pronto. Tá bom, José, como que você gostaria da gente de organizar essa ação? Como que você propõe? Eu acho que eu penso em fazer o seguinte, fazer um esboço mínimo, né, dos objetivos, do que a gente quer discutir, né, e daí eu coloco no grupo, né, nosso grupo de WhatsApp, e depois a gente vai produzindo um documento meio que coletivo, as pessoas vão colocando suas contribuições, né, e todo mundo... Sim. Né? Eu acho que, mas inicialmente tem que ter um esboço inicial de objetivos, de uma certa metodologia, né? De como a gente vai levantar esses dados, né? Algum prazo, né? E isso eu me proponho a fazer, assim, os passos básicos aí. E daí nós vamos complementando depois, daí a gente fechando as ideias básicas, daí cada um produz e depois eu junto as partes mas vamos estabelecer um prazo para isso e tudo mais. O que você acha? Eu já vi assim, o Leandro levantar já a proposta do que ele quer fazer no texto, que é um pouco o olhar do movimento estudantil universitário. Eu vi, se eu não me engano, a André comentou que ela topa entrevistar estudantes e professores, ela podia entrevistar estudantes, eu não sei de qual nível que ela gostaria de fazer, e não sei se mais alguém se manifestou que topa fazer entrevistas, porque esse material empírico é importante, não demorar muito para colher, né? Quem é que topa fazer? Foi eu que falei lá no chat. Porque eu trabalho com muito adolescente, né? Uhum. E eu tô ouvindo muito, assim, muita queixa. Então, a Nicole, eu entendi que ela vai entrevistar, ela se propõe a entrevistar estudantes do ensino médio, né? Isso. De repente, alguém... Eu posso fazer... Eu posso fazer uma entrevista. Questionário único, só isso. Acho que a gente pode pensar num roteiro, né, de entrevista e semi-aberto, né? Eu posso fazer com os meninos da universidade aqui do Instituto Federal, que é pertinho de mim, eu consigo falar com alguns. Tá. O Douglas pediu a palavra. Perguntar, eu precisei ali para ver uma coisa, talvez eu não tenha pego essa parte. Está delimitado se essa pesquisa vai ser com só os jovens universitários ou vai pegar todas as esferas da educação? A gente pensou em ensino médio e ensino superior, só os alunos. Sim. E aí vai ser instituição pública ou privada também? Ou os dois? Olha lá, uma boa questão. Porque, sabe por que eu pensei? Eu acho que os alunos da rede, por exemplo, privada, eles entram numa questão, né? Se eles não tiverem aula, o que está acontecendo? Eles estão trancando as matrículas, estão saindo, está tendo uma evasão nesse sentido, principalmente aqui na experiência da minha cidade, porque aqui não tem universidade pública e é só
é só privada, né? Então, os professores estão correndo atrás em todo o tempo para manter automaticamente também esses alunos, né, que vão render, vai manter a universidade ali de pé. Então, acho que seria uma ideia legal também. E eu me proponho aqui na cidade, se for o caso, a fazer as entrevistas com esses alunos de um centro universitário privado aqui, né, para colher essas informações. E uma vez que eles estão pagando a mensalidade, toda essa questão, não sei se a gente poderia entrar nesse detalhe, e aí eu estou à disposição também. Eu vou dizer porque eu concordo com o Douglas. Lembrar que de cada 10 estudantes de educação superior, 8 estão em instituições privadas. Então, especialmente na educação superior, é uma realidade que a gente seria interessante conhecer. Né? A não ser que a Josefa, por exemplo, ou eu mesmo estou pensando, se não está ampliando demais o nosso trabalho. Mas eu gosto, no princípio. Grupo. Sim. Outro questionamento também é, justamente para saber essa questão da abrangência, se a gente vai trabalhar, porque eu posso ir buscar algumas fontes do movimento estudantil, eu queria saber de notas, etc. Eu queria saber se a gente trabalha com algum recorte geográfico, se fica aqui no sul de Minas, se pode pegar de locais variados. Sei, eu vou pedir a opinião da Josefa, dando muita opinião, e ela que vai ser organizadora, de repente, eu queria ouvir mais ela, essa parte. Claro. Inclusive sobre a Vai lá, educação superior privada, se entra ou não. Eu gosto, mas eu gostaria de ouvir ela, então sua questão também, Leandra, é muito boa. Olha, eu acho que assim, no ensino superior privado, a educação à distância já vem acontecendo há muito tempo. Mesmo nos cursos presenciais, parte deles, a legislação permite que seja à distância, e os alunos já estão habituados, né? Agora, eu acho que é interessante a proposta de entrevistá-los, de ver o impacto que a pandemia está exercendo sobre esses alunos, na percepção deles sobre a formação, né? Então, eu acho que é válido, né? Mesmo porque a maior parte dos estudantes estão nas instituições privadas. Agora, a minha hipótese é que nós vamos encontrar um estudante mais adaptado a essa estrutura já, né? Porque ela já existe, né? Essa é só uma hipótese, né? E Questão geográfica. Eu gostaria, eu acho que se a gente centra numa análise do sul de Minas, nós temos condições de fazer alguma coisa mais homogênea, né, que consiga refletir um pouco a característica regional, né? Eu sou simpática a isso, né? Agora tem que ver os demais. Não sei o que vocês acham. Só uma dúvida prática e metodológica no sentido das entrevistas, né? Se a gente for trabalhar com a questão do ensino básico, ensino médio, se é tranquilo essas entrevistas no sentido de publicação depois, se pode puxar pelo grupo de estudos, alguma coisa assim. Você está dizendo pela questão do comitê de ética? Isso, por conta do comitê de ética, por ser muitas vezes alunos que são menores, né, de idade ainda, estudantes menores de idade. Na verdade, qualquer pesquisa que envolve seres humanos teria que passar pelo comitê de ética. É uma limitação, eu não sei o que a gente faz. A gente faz o texto, o artigo, a reflexão sem passar pelo comitê de ética, né, em entrevista, ou se a gente usa outros recursos que não a entrevista. Por exemplo, relatos nas redes sociais, matérias da imprensa. Apesar de eu achar muito burocrático por essa questão do comitê de ética, mas às vezes para publicar em algum lugar tem que ter aprovação, né? Na verdade, assim, a maior parte das revistas da educação, por exemplo, não pede. Mas pode ter um problema, né? De alguém denunciar, pegar no pé, né? Tem a questão do termo de consentimento também. E a pesquisa não está registrada no comitê de ética. A gente já fez isso outras vezes. Não é?
Os últimos trabalhos da gente, não. A gente faz pesquisa com base... Pesquisa sobre as ocupações está no Comitê de Ética, foi aprovada, né? A anterior também, né? Esse é um trabalho que não tá registrado a princípio. Mas será que não dá para pedir para os pais assinarem o termo, igual a gente fez na minha grupo? Porque eu acho que é tranquilo, as ocupações também, a gente, né, assim, teve muito adolescente. A gente não pediu para o Comitê de Ética, não. Na verdade, a gente usou a pesquisa que a gente estava fazendo dos coletivos juvenis, né? E a gente a minha passou pelo comitê, lembra que devolveram 2 vezes? Não, a sua tudo bem, mas eu entendi, mas o que o Júnior está colocando assim, a gente registra no Comitê de Ética, pede aprovação primeiro. Ah, entendi, porque demora, né? Eu acho que nem tem tempo, né, às vezes, de pedir essa aprovação, por estar tudo parado. Também eu fiquei um pouco preocupado só nessa questão da burocracia mesmo, porque eu sou a favor de nem passar pelo Comitê de Ética. Eu também, mas será que artigo dá problema? Nunca vi artigo dá problema. Artigo não costuma dar, não. Larga a mão, velho. Ainda não. Mete o pé. Acho difícil a denúncia. É porque não expõe os meninos com questão de nada muito complicado, né, também. Vai ocultar nome, toma cuidado de ocultar nome e tal, mas aí pega um relato sobre a educação, né? Eu acho que não é tão polêmico, não sei o que vocês acham. O grupo, está me ouvindo? Sim, pode falar, Sônia. Então, nos sites, por exemplo, eu estou numa universidade privada, né? E a gente trabalhou 3 semanas com aulas remotas e todos os problemas possíveis e imagináveis com a infraestrutura que a universidade coloca para os alunos, mas também as condições reais dos alunos. Então, nos sites da universidade, agora a gente ficou em recesso, segunda-feira a gente vai começar com a aula remota de novo. Até 18. Sônia, está um pouco ruim a sua ligação, Sônia. Aqui. Tá ruim, não está ouvindo, então. Eu ia sugerir eu vou desligar seu vídeo, não sei, vamos ver se vai melhorar. Vai melhorar a transmissão. Para você falar só. Tá. Aí você repete, por favor. E agora, tá ouvindo? Melhorou. Vou mudar de lugar, peraí. Porque aqui fica perto da Serra da Mantiqueira e é muito complicado, tem dias o sinal. Então, melhorou? Então, eu trabalho aqui na universidade privada e já trabalhei num centro universitário anterior. É o que a Josefa falou. Os nossos alunos, eles estão mais habituados ao universo da EAD, por conta dos 20%, por conta dos cursos que são muito feitos online de extensão, então, e conta ponto para estágio. Então, eles estão mais familiarizados com o universo da EAD e com acesso também. Mas, nesse momento da pandemia, né, em uma outra universidade privada, se vocês... Depois eu vou colocar o link para vocês lerem o que os alunos pensam, porque são dados que estão disponíveis, porque está na rede, né? Então, você entra no link no Instagram da USF e eles estão falando sobre as aulas remotas agora, e vocês vão ouvir abaixo tudo que os alunos colocam e tem um funcionário lá da instituição tentando justificar, né? Então, ali tem coisas muito pesadas, tem coisas difíceis, eles estão achando muito ruim, porque, assim, eles não querem perder o semestre, por outro lado, eles também não querem um semestre inteiro de aula remota. Por outro lado, não tem como faltar o presencial, criticam a universidade ter colocado dia 18, porque está crescendo o número de Covid. Então, na verdade, está um conflito imenso. Nós vamos fazer um curso segunda e terça-feira que vem
para poder começar com as aulas remotas novamente. E aí vai até julho, para poder vencer este semestre. Então, tem muitos dados das universidades privadas, porque vocês estavam discutindo a questão de questionário, né? Tem muitos dados e tem muitas lives de universidades privadas que eles estão relatando o que está acontecendo. E são dados públicos. Esses dados poderiam ser usados no artigo, porque aí não corre o risco de ser questionado. Entendeu? A questão do comitê de ética, porque eles já são públicos. Não é algo específico, e a gente vai colocar a fonte, por exemplo, de onde foi retirado. Eu acho que seria uma boa para quem quer fazer uso desses dados. Depois eu posso passar uns links para vocês, se vocês quiserem. A Sônia é especialista em ética e pesquisa na educação, então ela nos deu uma solução que a gente não rompe com a ética na pesquisa, né? Usando esse caminho. Então, tem uma questão assim, se for, eu acho válido, até mais válido, um trabalho maior, elaborar o projeto, passar pelo comitê de ética e fazer entrevista, por exemplo, com os coordenadores das universidades privadas que estão na frente disso. Ali eles estão sendo, ao mesmo tempo, pressionados pela instituição, a instituição tem a estrutura, mas, por outro lado, eles têm que conduzir um corpo docente, que, na maioria, uns têm facilidade, outros não têm. E a grande questão desse período que a gente está vivendo, de quarentena, é transpor a aula presencial para a aula à distância. O mundo do universo da educação à distância, ele é totalmente diferente da aula presencial. Então, o que está acontecendo? É muito complicado a gente simplesmente transpor. Então, as dificuldades são grandes. Para fazer uma pesquisa assim, acho que interessante seria passar pelo comitê de ética para depois não esbarrar lá na frente e também para tentar as publicações não esbarrar nessa questão de ter passado ou não ter passado. Mas eu penso que para um artigo que vocês, para um capítulo, não sei, que vocês estão querendo produzir, pode fazer uso já de dados que estão postos aí nas lives, que estão nos sites das universidades privadas, a discussão dos alunos com a própria instituição, sabe? São dados importantes que já sinaliza para um monte de coisas. A gente tem um dado, por exemplo, da reunião do Consune, que decidiu pelo congelamento do calendário. Tem muitos dados interessantes sobre as várias posições pró e contra, né? E gerou uma enorme polêmica na nossa universidade. Não é uma polêmica só das instituições privadas. Aqui também, né? O Leandro participou muito disso também. É uma outra informação que é pública, que a gente pode usar, né? Exatamente. Eu acho que poderia fazer uma pesquisa nesses documentos, e fazer um texto a partir disso, porque esse texto seria uma provocação, na verdade, para se discutir e aprofundar nessa pesquisa. Porque, na verdade, o conflito está posto na questão da formação. Quer dizer, vai cancelar um semestre da vida de um aluno é mexer com a vida dele, né? Mexe com a vida do aluno. Com a nossa, não, porque nós vamos estar ali trabalhando mesmo todos os semestres. Mas mexe com a vida do aluno, atrasar um semestre. A gente nem sabe se é um semestre, né? A gente nem tem condições. Então, essas inseguranças todas, para um texto, nesse momento, na minha visão, né? Seria bom usar essas fontes, né? Que estão aí sendo produzidas todo dia, e aí isso até entrar num projeto maior, para uma discussão maior, mesmo na universidade pública, quanto na universidade privada. Ser um gancho para uma pesquisa maior, que a gente entra com entrevistas, por exemplo, né? Sônia, você também está convidada para participar. A Josefa, ela se propôs a ser organizadora desse trabalho, e você está convidada também a escrever com a gente. Tá bom. Tá bom? É que você perdeu essa parte. Eu perdi essa parte. E a gente começou a pensar.
Ah, tá. Você tá Essa convidada. parte eu perdi. Eu ouvi quando o Leandro estava falando do capital cultural, né? Eu me preocupo muito. Eu tenho feito aula remota, mas me preocupa muito os meus alunos que não têm acesso à internet, que não têm um celular, mas esse celular, sabe? Eu fico muito preocupada. Eu não vejo a hora de poder encontrar os alunos presencialmente para saber, porque eu acho que a aprendizagem, nesse momento, eu vou afirmar de experiência própria, a aprendizagem nesse momento que nós estamos vendo de quarentena, para mim, não está sendo efetivada com a maioria dos alunos. Está sendo mais para cumprir dia letivo e presença de aluno e não atrasar os projetos de vida dele, sabe? Porque a aprendizagem mesmo, porque eles estão muito atrapalhados, eles não estão... Os alunos que matriculam na instituição privada presencial, eles não querem educação à distância. Entendeu? Porque tem muitos cursos de educação à distância aí vendendo barato. Eles não querem, eles querem ir para a sala de aula porque eles já conhecem as dificuldades. Os cursos que precisam de laboratório, por exemplo, vocês vão ver lá nesses depoimentos, o pessoal da fisioterapia, das engenharias, eles estão arrebentando com as instituições privadas. Por quê? Porque o curso deles é presencial, só que, por outro lado, olhando na perspectiva da instituição, não tem como ter aula presencial, né? Então, está um conflito muito grande, sabe? Eu só acho que não vai fechar as universidades privadas grandes. As pequenas não têm condições de sustentar. Os alunos não vão pagar mais a mensalidade. Eu acho que o objetivo maior do nosso artigo, do texto, é mostrar justamente essa situação polêmica, situação de conflito, de tensão. Não sei se até achar uma solução, mas é mostrar, tentar ser uma sistematização de todas essas questões, né? Que a gente está enfrentando. Eu queria ouvir... Então, Sônia, só para recapitular, a gente pensou em fazer um artigo, escrever um texto coletivo que pode ter, por exemplo, uma primeira matéria mais rápida para a gente colocar na imprensa, no site da universidade, e um artigo de mais fôlego, né? Envolvendo prioritariamente estudantes de ensino médio e da educação superior. E a educação superior também, a gente pensou em instituições privadas, né? Mas eu queria ouvir a Josefa de tudo isso, especialmente sobre como que a gente vai coletar os dados, né? O que ela achou da ideia da Sônia, eu gostei. Antes de falar isso, eu queria saber assim, nós vamos manter aquilo de fazer uma análise centrada no sul de Minas, né? Porque daí a gente teria que procurar as instituições, ter acesso a relatos de estudantes que estão ali no sul de Minas, né? Porque senão, se for para pegar essas fontes secundárias que estão na internet, né? A gente poderia até pensar em fazer alguma coisa mais ampla do que discutir as tensões do IAD no sul de Minas. Entenderam? Não sei se eu fui clara. Entendi, A questão de delimitar. Porque, por exemplo, a Sônia poderia falar da instituição que ela participa. No artigo não precisa aparecer o nome da universidade, não é isso. Mas ela já tem as informações, né? Acho que no momento nosso, que é um levantamento da questão mais do que resolver, não vejo muito problema em ter uma diversidade um pouco maior. De repente, o Leandro, ele consegue recolher lá relatos do DCE, do Centro Acadêmicos do Nordeste, que trazem outras coisas que a gente não imagina, do Norte, que podem ser, nesse momento, de levantar questões importantes. Então, seria um artigo mais abrangente, né? Eu acho que sem se preocupar em ser um retrato de uma região, né? Mas trazer um painel um pouco mais amplo, mais colorido, né? O que você acha, Josefa? Eu topo. Né? Para discutir e trabalhar, eu topo. Eu acho que
pode ser essa análise mais abrangente. Então, o foco seria essa tensão do IAD nesses tempos e não o retrato de uma região específica. Eu acho. Eu vi que a Sônia propôs, não sei, eu estou propondo que ela fale da universidade que ela trabalha. O Douglas também se propôs, eu entendi, a falar da instituição que ele tem proximidade, que já é uma instituição de tamanho menor, não é? Do que a Sônia trabalha. E eu entendi que a Andréia, acho que ela não está mais logada, mas eu entendi que a Andréia ia falar sobre estudantes do ensino médio, para ter contato, ou do Instituto Federal. Instituto Federal, né? Isso. E a Nicole disse que ia procurar alunos do ensino médio. Acho que a Nicole, não sei se o Júnior se propôs também, né? Mas aí acho que não seria entrevistar, mas eu que eles publicaram nas redes sociais, né? Tá pronto lá, né? É isso, acho que é a sugestão da Sônia para a gente. Ô, Gro, assim, uma discussão também que tem que separar, porque é uma questão até, inclusive, conceitual. O que está se fazendo agora, nesse momento de pandemia, não é EAD. Não é educação à distância. Dentro da estrutura. É que vai cair de novo a rede aqui, porque vai passar os 40 minutos. Quando cair, eu mando de novo o link, mas pode terminar. Quando se cair, eu mando de novo o link para outra sala, tá? Então, as aulas remotas que estão acontecendo neste momento para os cursos que eram presenciais não são entendidas dentro do escopo da educação à distância como educação à distância. O que são, então? As aulas presenciais estão se apropriando das ferramentas da EAD para fazer efetivar os dias letivos e o semestre. Ponto. Não é EAD. Porque